Eu me chamo Vânia Valério, para quem ainda não me conhece. Hoje é dia 23 de março de 2023 e eu vim compartilhar algo pessoal que aconteceu comigo, com meu filho, né? E nós, como mães, gente, nós já somos muito julgadas, né? Isso é fato. Mas antes de eu compartilhar o que vem acontecendo comigo, que tá deixando meu coração apertado, e então eu vim compartilhar com vocês, mamães, mais como um alerta. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, tá? Para me ajudar. E compartilhe com o maior número de mamães que vocês puderem, porque isso é um alerta, tá, gente? O meu filho, né, Lucas, ele foi diagnosticado com autismo, tá? E para mim foi muito difícil esse diagnóstico. Para mim tá sendo muito difícil porque a aceitação de nós como pais é bem difícil. Não pelo fato do nosso filho ter alguma deficiência. Não sei se eu posso dizer que é uma deficiência, mas o autismo ele não tem cura, tá? Tem tratamento. E nem os médicos sabem o que causa isso. Gente, desculpa eu estar emocionada porque é muito difícil eu vir aqui conversar com vocês sobre isso. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu compartilho lá meu dia a dia. E a gente sabe que nas redes sociais a gente só coloca coisas boas. A gente só fala de coisas. A gente só põe o que a gente quer colocar, né? E quando vem acontecendo certas coisas com a gente não compartilha. Mas essa sou eu. Então, assim, E eu fui procurar saber porque era algo que eu não tinha conhecimento. Eu falei, meu Deus, o que é o autismo? Então fui procurar, pesquisar um pouco para entender o que era isso. E nem os médicos sabem explicar de onde ou como acontece o autismo. Muitas crianças hoje em dia estão nascendo com autismo, né? E devido à demanda de crianças autistas, que tem nível 1, nível 2 e nível 3, os médicos começaram a pesquisar. Então, o que os médicos falam é que pode ser hereditário ou que pode ser ambiental, mas que não tem uma certeza do que realmente causa o autismo nas crianças, tá? E eu recebi esse diagnóstico esse mês. Então, meu mundo caiu. Meu mundo caiu porque eu não sabia como iria ser dali pra frente. Como ia ser pra mim, como ia ser pro meu filho. O que eu percebia quando meu filho era menor, eu percebi que ele fazia algumas coisas diferentes. Conforme eu for conversando, eu vou colocando aqui, vou tentar colocar algumas fotos, o diagnóstico do meu filho, enfim. Então, assim, eu percebi que ele fazia coisas diferentes. E, na verdade, quem percebeu foi a minha mãe. Minha mãe falou, filha, isso que o Lucas faz não é normal. Mas mãe de primeira viagem, eu achava que era normal. O Lucas, ele começou a andar na ponta do pé. O Lucas começou a separar carrinhos ou coisas sempre em fileiras, muito retinho. E se você mexesse um pouquinho que fosse, quando ele batia o olho, ele via que a dia estava diferente, ali ele já consertava. Até grão de arroz, quando o Lucas ia comer, o Lucas colocava em fileiras. O Lucas começou a separar as coisas por cores. O Lucas, tudo isso, gente, conforme o Lucas foi crescendo, tá? O Lucas, ele começou a colocar a mãozinha assim no rosto e ele cantava pra mãozinha dele fazendo assim, ó. Ele ficava olhando os dedinhos dele e cantando. O Lucas gira assim, bastante assim, sabe? Em círculos. Eu também, aí eu comecei a ver, né? E encontrei duas pessoas que têm filhos autistas e só de olhar para o meu filho perguntava se ele era autista.
Até então não tinha procurado ajuda. E eu falei, olha, eu não sei se ele é autista. E eu começava a conversar as coisas que o Lucas fazia. E as pessoas falavam, nossa, igualzinho meu filho. Então, através disso, eu fui procurar ajuda médica, porque eu não tinha conhecimento. Então, fui procurar ajuda médica. Conforme foi passando também, o Lucas ficou muito agitado. Quando alguém falava muito alto, alguma música que ele não gostava, ele colocava as duas mãozinhas assim no ouvido, pedia pra parar. Teve uma fase que o Lucas ficava muito estressado, e quando ele ficava muito estressado, ele vinha me agredir, né? Ele vinha pra cima de mim, eu explicava pra ele que não podia fazer aquilo, que era a mamãe dele, que ele não podia me bater e tudo. E o autismo, ele afeta a fala da criança. Meu filho vai fazer 5 anos, dia 22 de setembro, e ele não sabe falar todas as palavras, igual uma criança normal. Vejo crianças de 2 anos que fala tudo, e ele não sabe falar. Ele melhorou muito, 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 depois que ele entrou na escola. Mas assim, o Lucas, antes dele entrar na escola, ele era mais reservado, assim, sabe? Ele não falava muito com as pessoas, ele não interagia nem com criança. Ou se ele brincasse um pouco com criança, ele brincava um pouquinho e logo ele se isolava, ele queria ficar sozinho. E na escola não era diferente, na escola era a mesma coisa. As professoras falavam pra mim, olha, ele anda na ponta do pé, ele brinca um pouco com as crianças, depois ele se isola, ele quer ficar sozinho com o brinquedo, enfim. Então, acredito que a escola ajudou muito, muito, muito o Lucas. Hoje, ele, quando vê uma criança, hoje ele interage com a criança, ele vai atrás, ele quer brincar, né? Então, acredito que a escola ajudou o meu filho demais, demais. E quando o Lucas recebeu o diagnóstico, meu mundo caiu. Eu não sabia como agir. Eu levei ele em vários médicos, ele teve acompanhamento, graças a Deus. Levei ele em especialista, ele teve todo o acompanhamento que ele precisava. Eu corri atrás. Mas quando a gente começa a ir nos médicos, por mais que você veja que seu filho faz coisas diferentes e você começa a ir em médicos e médicos, quando você não ia e de repente você começa a ir tantas vezes, a sua ficha vai caindo. Mas aí você não tem um diagnóstico ainda. E aí fica uma esperançazinha assim no seu coração de que você esteja enganado, sabe? Mas aí quando a gente teve o diagnóstico de algo que no fundo do meu coração eu já meio que sabia, eu vim pra casa e aquele dia foi muito difícil pra mim. Muito difícil mesmo. Porque eu me senti sozinha, eu me senti desprotegida, eu me senti fraca. Eu perguntei, meu Deus, por que comigo? Porque tinha que ser comigo. E eu não entendi. E meu esposo chegou do trabalho e eu estava chorando muito. E ele, amor, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe por que a gente tem que passar por certas coisas. Se Deus deu o nosso filho assim, é porque Ele sabe que a gente é capaz. Mas é difícil. Difícil porque você não sabe como vai ser o mundo do seu filho. E o nosso filho é tudo para a vida da gente. E eu não sabia como ia ser daqui pra frente. Por ele não saber falar direito e ir pra escola, eu tinha muito medo de alguém fazer alguma coisa com meu filho, porque ele não sabia contar. E ainda não sabe contar.
É muito doloroso, sabe? Dói muito. E desculpa, gente, porque tá sendo muito difícil. Mas é mais um relato para as mães observarem mais os seus filhos, olharem mais para os seus filhos e aceitarem para procurar ajuda, porque o seu filho depende somente de você. E se você não fizer nada por ele, você não sabe como vai ser o futuro dele daqui para frente. Por ser algo novo, a gente não sabe se pode piorar o grau. E cada detalhe cada coisinha diferente que ele fazia, eu ia observando, e pra mim era uma vitória muito grande. Antes, o Lucas falava apenas uma palavra. Ele falava mamãe, papai, vovô, vovó, água. E de um mês pra cá, ele começou a formar 3 frases. E pra mim, isso é uma vitória muito grande, gente. Muito, muito, muito grande. Porque eu sei a luta que a gente vem passando, sabe? E cada vez mais ele tá melhorando. E como meu marido falou, a gente tem que dar graças a Deus. Graças a Deus, porque tem mamães passando por situações mais difíceis que a nossa. Né? Como eu falei pra vocês, tem 3 graus de autismo. Tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Aparentemente, o Lucas tem o nível 1. Ele consegue identificar as cores, consegue interagir. Ele não atende pelo nome muitas vezes. Mas meu filho é tudo na minha vida. Então eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. E se isso aconteceu comigo, é porque Deus vai me capacitar a fazer o melhor pelo meu filho. Então vocês, mamães, ainda mais mamãe de primeira viagem, prestem muita atenção nos detalhes. Prestem muita atenção nos detalhes, tudo que seu filho fizer. Se você achar que é diferente, pesquise, procure ajuda. Procure ajuda, não deixe para trás, não deixe que seja tarde demais. Porque quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor vai ser o desenvolvimento do seu filho. Quanto mais tarde você for procurar ajuda, mais difícil vai ser. E é sobre isso, gente. Então eu vim aqui abrir meu coração para vocês. Mais um alerta para as mamães. Para vocês olharem mais para o filho de vocês. Porque não é fácil. Não é fácil e eu não sei como vai ser daqui para frente. Eu atualmente estou trabalhando de casa, né, no mercado digital, onde eu consigo tirar uma renda. Porque eu acredito que nem trabalhar eu vou poder trabalhar. E eu sinto falta de trabalhar, mas assim, o Lucas ele também fica muito doente. O Lucas ele tem rinite alérgica e dermatite tópica. Então ele fica muito doente, falta bastante na escola, ele toma muito antibiótico. O Lucas é muito seletivo na alimentação também, ele não come de tudo, a alimentação do Lucas é péssima. Então assim, ainda vai começar as terapias. E eu não sei como vai ser. Não sei se vai ser uma vez por semana, se vai ser mais vezes por semana. E se eu arrumar um trabalho, não vou conseguir ficar. Porque imagina, você trabalhando num lugar novo, você voltar toda semana, enfim. Ninguém vai querer ficar com um funcionário assim, né? Então é muito difícil, gente, porque eu não sei o que me aguarda, nem pra mim e nem pro meu filho.
Então esse é mais um relato para vocês observarem mais o filho de vocês. Amem muito o filho de vocês, dê muito carinho pro filho de vocês. Observe cada detalhe, que isso é muito importante, tá bom? Um beijo. Fique com Deus. E compartilhe esse vídeo como alerta para as mamães, principalmente mamães de primeira viagem, gente, porque não é fácil. Um beijo com carinho e fique com Deus.